Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Coelho. Eu sou da caravana das Cópias de Jesus, lá de Bragança Paulista. E faço parte da liderança da família de Ziscope. E faço parte também de uma rede de ministros chamada Ticum, que é sediada em Jerusalém. Mas também tem a Ticum Brasil, que é liderada pelo meu mentor, Harold Walker. Então, faço parte também do presbitério lá em Bragança, junto com o Fábio Bravo, com o Marcão, com Douglas Gonçalves, que vai estar aí amanhã, ou no sábado. E estamos muito felizes de poder estar aqui nesse encontro de amigos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse é um encontro de amigos. Amém? Um encontro de amigos de Jesus. Amém? Quantos são amigos de Jesus aqui? Quantos são amigos da presença? Ok, então estamos no lugar certo. Então é uma honra estar aqui, poder servir Belo Horizonte, mas eu sei que essa é uma conferência para a nação, então tem gente aqui do Brasil inteiro. Eu sei que aquilo que o Senhor vai falar aqui nesses dias não vai tocar apenas essa sala, mas vai fluir pelo Brasil. Então, amém? Porque você vai carregar o que o Senhor depositar sobre a sua vida. Quero dizer também que é uma honra estar aqui com o Judson, que é um amigo, é um herói, né? Eu posso dizer que os meus heróis são meus amigos, né? Nívia, Gustavo, Judson de Oliveira, Douglas vai estar aí também, Paulinho, Drops. Então são meus heróis, são meus amigos. Então é um prazer muito grande estar aqui. Antes de começar o tiroteio, eu quero dizer que eu escrevi 7 livros, mas eu trouxe 4 só, porque foi o que deu na mala. Vamos começar pelo mais leve. Esse foi o último livro que eu escrevi, O Ecoar de uma Voz. Temos 2 pessoas lendo, graças a Deus. Esse livro fala sobre o despertar da voz profética feminina nesses dias. Então nós cremos que assim como... Calma, o outro já quer que eu jogue. Calma, eu nem terminei de falar dele, o pessoal já joga. Eu gosto de vocês, eu gosto assim. Que a galera é da doideira. Tem alguém que roda no manto aí? Calma, mas eu nem terminei de falar do livro. Ah, é? Meu Deus, tá bom, então já leva. Tá bom. Criei um monstro agora. Então esse livro, O Ecoar de uma Voz, está vendendo aqui em algum lugar aqui na loja. Ele foi escrito porque nós cremos que o Senhor está levantando mais uma vez uma geração de vozes proféticas femininas. Não sei se você sabe, mas o cenário que preparou o caminho de Jesus, ou seja, no início de Lucas, ou no início do Novo Testamento, 6 pessoas profetizaram antes de Jesus profetizar. 6 pessoas. E 50% dessas 6 pessoas foram mulheres. Não sei se você sabe, mas entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, tem 400 anos de silêncio profético canônico, ou seja, não tem nenhuma profecia registrada. Então são 400 anos onde não tem nenhuma profecia registrada. E a primeira pessoa que profetizou depois de 400 anos foi uma dona de casa chamada Isabel. Você sabia disso? Todo mundo fala que João Batista preparou o caminho, mas Isabel profetizou antes de João. Então Isabel preparou o caminho para o preparador de caminho. A primeira pessoa a ser chamada de profeta no Novo Testamento é uma viúva anciã chamada Ana. Os sacerdotes estavam lá, os levitas estavam lá, Jesus estava lá e ninguém percebeu. Mas quem percebeu? Ana. 2 anciãos, né? Ana e Estevão. Então esse livro fala sobre essa geração que, assim como o Senhor, antes da primeira vinda, levantou várias vozes proféticas femininas para preparar o caminho, Ele vai fazer isso mais uma vez antes de Jesus voltar. Então esse livro é sobre isso, isso é uma palavra. Então prefácio da minha amiga Nívia Soares. Então se não comprar por mim, compra pela Nívia. Vamos começar agora pelos polêmicos. Esse aqui, Princípios da Batalha Espiritual. Esse livro fala sobre o fim dos tempos e fala como nós vamos nos preparar para a maior luta espiritual da história. Não, se não vier aqui eu não vou jogar. Então, esse livro fala sobre o fim dos tempos. E esse livro não fala sobre capeta, Satanás
maçonaria nem filme da Disney. Quem riu é velho. Quem é da época que os filmes da Disney eram do capeta? Levanta a mão. Quem é dessa época que o filme da Disney era do capeta? Então, esse livro fala sobre a obra da cruz. Porque o que te autoriza a lutar essa luta não é quanto você conhece do inimigo. Não é quanto você sabe o nome de demônio, principado. Na verdade, você não precisa saber nada sobre Satanás que não está escrito na Bíblia. O que define se você tem autoridade para lutar essa luta é quanto você conhece da obra do Evangelho. Amém? Então para de ficar estudando sobre capeta, maçonaria, demônio, nome de principado. Para de ficar estudando sobre misticismo judaico. Gente, isso é tudo coisa de demônio. Estuda sobre Jesus, amém? Então, amém. Então esse livro, eu já estou pregando, mas aí só estou falando dos livros. Esse aqui é o livro dos processos. Meu advogado ama esse livro. Falsos profetas. Como? Não, ela chegou primeiro. Pô, tu não tem nem idade para identificar um falso profeta. Tô brincando. É piada. Calma, senão vai querer me processar também. Como identificar falsos líderes na igreja. Como identificar falso evangelho. E como identificar uma seita evangélica. Então esse livro é prefácio do meu amigo Douglas Gonçalves. E esse livro nos dá muitos processos. Graças a Deus, meu advogado não cobra. Ele faz de graça para mim. E assim eu consigo ganhar nos processos até hoje. A coisa mais divertida que você tem na vida é quando você está diante de um juiz, num tribunal criminal, e o juiz pergunta: por que você está aqui? Aí você fala: eu estou aqui porque me acusaram de afirmar que a pessoa é um falso profeta. Aí o juiz e o policial civil viram para você e falam: tá, o que é um falso profeta? Aí tu tem que explicar para o policial civil e para o juiz o que é um falso profeta, para ele entender porque que você está ali. E aí no final ele te absolve aqui. Amém? E esse livro aqui, calma. Meu Deus, calma. Não fui eu que fiz isso. Não. Vamos aplaudir o cara aqui, Glória a Deus. Meu Deus. Esse livro aí que eu nem consegui mostrar chama Derramarei o Meu Espírito. Esse livro é prefácio do meu amigo Judson, que está ali sentado ali. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, nessa noite. Nós vamos falar sobre a prioridade de Jesus para o Brasil hoje. Qual é a prioridade de Jesus para o Brasil hoje? Nós vamos falar sobre a edificação de uma igreja gloriosa. Nós vamos falar sobre a edificação de uma comunidade profética na nação, que vai levantar a mensagem do Evangelho e vai clamar e vai chamar essa nação para o arrependimento e para olhar para Jesus. Amém? Então esse livro fala sobre isso. Você compra aí em algum lugar, e se você comprar esses livros, você vai levar com promoção incrível, que é com frete grátis. Porque tem um principado de alto nível, que é o frete. Nós vamos vencer ele aqui hoje. Amém? Então eu quero ler uma passagem da gente ir para agressividade. Eu quero ler Efésios no capítulo 1. Só para dizer que eu não falei do tema. Efésios 1, versículo 3 e 4. Se você tiver com a sua Bíblia. Quero dar um conselho para você. Nós estamos num encontro profético. Nós estamos num encontro onde pessoas vão derramar o espírito da profecia aqui. Então é importante que você anote. Anotar aquilo que Deus fala é levar aquilo que Deus fala a sério. Se os profetas não anotassem, a gente não tinha a Bíblia hoje. Então, eu não estou te convidando para anotar o que você vai ouvir de nós. Eu estou te convidando, estou te convocando a anotar aquilo que o Espírito Santo queimar no teu coração. Amém? Então, tudo que falar, que queimar no seu coração, você anota, para que isso possa fazer parte da sua vida de oração. Então vamos lá. Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para, repita comigo, para. Então sempre quando tiver um para na Bíblia, principalmente Paulo,
Você, preste atenção. Então Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que Ele nos salvou? Para quê? Para que Ele nos redimiu? Para quê? Para que nos justificou? Para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Então, se você puder rabiscar sua Bíblia, não achar pecado, você rabisca para, rabisca santos e rabisca diante dele. Ou algumas versões dizem na sua presença. Então, para que Ele nos salvou? Para que nos redimiu? Para que Jesus encarnou? Para que Jesus subiu na cruz? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Repita comigo: santos na sua presença. A palavra santo significa separado ou consagrado. Nós vamos falar muito sobre santidade aqui nesses dias. Você precisa entender o conceito. A palavra santo significa separado ou consagrado. E nessa noite eu quero falar sobre 3 aspectos da santificação. Número 1, o primeiro aspecto de alguém que está desenvolvendo a santidade é separado ou consagrado para. Repita comigo: separado para. Então, santo, ele tanto significa separado para, como separado de. Então vou repetir. Santo, alguém que é santo, pode ser separado para alguma coisa, ou pode ser separado de alguma coisa. Quando eu era jovem na igreja metodista, adolescente, há muitos anos atrás, onde tudo era nova era, e eu lembro que muitas pessoas pregavam o evangelho de forma geral no Brasil, em outras nações, de forma equivocada. Então o evangelho era um convite inicialmente para você ser separado de coisas. Então era tipo assim, fazer uma lista, né? Não faça isso, 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 não faça isso. Então é uma lista de coisas que é pecado, e ser santo é você não fazer essas coisas. Aí o adolescente olhava aquela lista, o que ele pensava? É impossível. E aí a maioria dos adolescentes que eu conheci quando eu era jovem, mais de 90% se abandonaram a fé e se desviaram. Por quê? Porque eles acharam que aquilo era impossível. E eu tenho uma boa notícia para te dar: é impossível. Porque a santidade não começa com você ser separado do pecado. Então você não se separa do pecado para se aproximar de Jesus, porque isso é impossível. É impossível você vencer o pecado fora da presença. A santificação não começa com separado de alguma coisa. A santificação começa com separado para. E o texto está dizendo: Ele nos elegeu para sermos santos aonde? Em um lugar. Qual é o lugar? O que está escrito na tua Bíblia aí? Na sua presença, ou diante dele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse final de semana é que, se a gente vai falar sobre santidade, a santificação é um convite para que possamos ser separados para a presença. A santificação é um convite para olharmos para Jesus. E quando olhamos para Jesus, a graça que habita em Jesus opera em nós e gera em nós o ódio pelo pecado. Ninguém vai vencer o pecado sem olhar para Jesus. Ninguém vai vencer o pecado sem voltar o seu coração para Ele. Ninguém vai vencer o pecado sem depositar sua confiança no Evangelho. Porque o Evangelho é poder para salvar do pecado. Amém? Então não adianta você tentar convencer a pessoa do seu trabalho, o seu vizinho, o seu parente, a deixar de pecar. A primeira coisa que você precisa levar ele não é a odiar o pecado, porque ele não vai odiar o pecado. A primeira coisa que você precisa é levar ele a olhar para Jesus. E quando nós temos um encontro com a presença, a graça do Espírito age em nós, e aí eu passo a odiar o pecado em mim.
E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me relaciono com a sua presença, quanto mais eu abro esse livro para olhar para Jesus, quanto mais eu desenvolvo a minha vida de devoção e piedade na sua presença, mais a graça de Deus opera em mim e me leva a odiar o pecado. E aí o pecado na minha vida não se torna um hábito, se torna um acidente. E aí quando eu peco, eu odeio o pecado em mim. Mas não porque eu sou bom, mas porque a graça do Espírito de Cristo opera em mim. Porque eu me converti para a sua presença. Amém? Então se você está lutando com os seus próprios braços contra o pecado, eu vim aqui para dizer, você não vai conseguir vencer. Mas se você nesses dias voltar o seu coração e a sua mente e confiar a sua vida para Jesus e olhar para Ele e depositar sua fé nele e ansiar por estar nesse lugar chamado presença, então a graça do Espírito em você vai te levar a vencer o pecado. Amém? Então vamos lá. Santificação primeiro começa com sermos separados para a presença, separados para Jesus. Em segundo lugar, quando somos separados para Jesus, então nós conseguimos, por meio do poder da graça de Cristo, sermos separados do pecado. Então essa é a ordem. Mas tem um terceiro ponto da santificação que eu quero frisar aqui hoje, que é, santidade tem a ver com consagrados para Deus, santidade tem a ver com separados do pecado, mas santidade também tem a ver com participar da obra de Deus. Vou repetir. Santidade tem a ver com ser consagrado para a presença. Santidade tem a ver com ser separado do pecado, ou seja, odiar tudo aquilo que Jesus odeia. Mas alguém que está sendo desenvolvido na santidade não é alguém inerte com relação àquilo que Jesus está fazendo na terra. É alguém que está participando da obra de Jesus. Não é um consumidor, é um colaborador de Cristo. Amém? Amém. E o que eu quero dizer aqui tem a ver com a missão de Jesus, ou seja, com o projeto de Jesus. Então eu quero dizer uma coisa, se tem alguém aqui nessa sala que chegou aqui com algum projeto pessoal que quer apresentar para Jesus, o meu convite é, abandone o seu projeto. Para de tentar convencer a Jesus a abençoar o teu projeto. Abre mão. A gente, crente evangélico, é mestre em fazer uma coisa. A gente faz um plano, a gente faz uma reunião, chama um monte de crente, cada um dá uma ideia no plano, cada um dá um pitaco, e no final, quando a gente decide tudo, o que o crente evangélico faz no final da reunião? A gente ora, para quê? Para Jesus abençoar aquilo que a gente planejou. E Jesus está no trono falando, não. Porque Deus não tem comprometimento em abençoar aquilo que você quer fazer. É você que tem que se comprometer a participar daquilo que Ele está fazendo. E Jesus tem um projeto. Qual é o projeto de Jesus? Eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão sobre ela. Então qualquer coisa que você está fazendo na missão, que não tem a ver com a edificação da igreja de Jesus, você está fazendo o teu projeto e não o projeto de Jesus. Amém, tem um glória a Deus forte lá em cima. O tempo da missão para Eclesiástico acabou. E eu estou falando isso em Minas Gerais. Eu vou repetir porque ficou um silêncio maneiro. O tempo de projetos para eclesiásticos acabou. Porque a palavra para eclésia significa paralelo à igreja, fora a igreja. Eu tenho um projeto fora da igreja, paralelo à igreja. A missão é a igreja. E a missão é edificar a igreja. O que Jesus está fazendo? Qual a prioridade de Jesus para o Brasil? É ter um presidente crente? Não. Qual é a prioridade de Jesus para o Brasil? É ter uma emissora crente? Não, que até tem uma aí, mas... Eu lembro quando era criança, quando tivermos uma emissora crente para lutar contra a Globo, venceremos. Vencemos, né? A Globo tem o Big Brother e a outra tem a Fazenda. Uau! Qual que é o projeto de Jesus? É fazer todos os crentes ficar ricos? Não. Porque os crentes não são generosos tendo o que tem. Imagina você ficar rico. Sabe qual a prioridade de Jesus para o Brasil hoje?
A prioridade de Jesus para o Brasil é levantar uma igreja gloriosa, santa. Uma igreja que levanta o evangelho nessa nação. Porque Jesus não é pedófilo, querido. Jesus não vai se casar com uma criança imatura. Jesus quer se casar, e Ele vai se casar com uma noiva madura, uma esposa madura, vestida de justiça. Então a pergunta é: você está envolvido com a missão de Jesus? Você está envolvido com a edificação da igreja? Ou você está esperando algo acontecer no Brasil? Eu estava falando com a Nívia, agora, antes de começar. Nós estamos em Belo Horizonte, gente. No final da década de 90, o Espírito caiu aqui. O Espírito caiu na nação brasileira. E é muito bom quando o Espírito é derramado numa nação. E quando o Espírito é derramado, 3 coisas acontecem. Tem 3 tipos de pessoa. Eu estava lá, eu lembro. Eu estava virando no Giraia, nas conferências. Estava falando com o Gustavo, os cultos demoravam 6 horas. Era 3 horas de música. Sendo que 3 horas de música eram 2 músicas. Era 3 horas de pregação, aí depois tinha o Shaba, o pessoal saía carregado. Quando o Espírito é derramado, tem 3 tipos de pessoa. Aqueles que lideram, ou seja, os irmãos, né? Judson, Mike Shea, Danduque, Gregório, essa galera que liderou. Tem os que desfrutam, eu, que estava fritando no Giraia. E tem aqueles que estão alheios àquilo que Deus está fazendo. Isso é quando o derramamento está acontecendo. Mas na história da igreja, todo derramamento vem e passa. E passou. Só que nós estamos num tempo de transição. E agora tem 3 tipos de pessoa agora. Tem aqueles que estão chorando, porque não estão vivendo mais o que viveram. Estão frustrados porque não têm mais aquilo que viveram. Tem aqueles que estão alheios. E tem aqueles que estão edificando pontes entre o último derramamento e o próximo. A pergunta é: você está frustrado, você está alheio ou você está edificando? E sabe o que a gente precisa fazer hoje? Edificar a igreja. Uma igreja de santos. E para isso eu quero ler uma passagem que está nesse livro aí, que eu não consegui mostrar, derramarei meu espírito, que está em 2 Reis, no capítulo 6. Que o prefácio é do Judson, então tudo que tiver aí, o Judson leva a culpa junto. 2 Reis capítulo 6 fala sobre a casa de profetas de Eliseu. Para mim, esse é um modelo profético para aquilo que Jesus quer construir na igreja hoje. E agora vai começar. Enquanto nós estivermos lendo a profecia bíblica, o Espírito vai falar com você. No final, nós vamos ter uma palavra geral e nós vamos ter uma palavra individual. O Espírito vai falar individualmente. O Espírito da profecia está aqui. Amém? Quantos estão abertos para ouvir a voz do Espírito Santo? Amém? Então, 2 Reis 6 para mim é um protótipo, é uma parábola para aquilo que Jesus quer fazer nos dias de hoje. Então vamos ler. Eu falo que isso aqui é quase um episódio do X-Men, né? Eliseu faz flutuar um machado, olha só. No versículo 1 diz assim: os membros da comunidade dos profetas, ou os filhos dos profetas, dependendo da versão, disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Olha que bênção. Então um deles perguntou: você não quer ir com a gente, não? Essa é a nova versão super atualizada do Coelho. Não gostaria de ir com os teus servos? Aí ele falou: sim. Então Eliseu os acompanhou. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles cortava um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Até aí. Como eu disse, para mim, esse é um modelo do que o Senhor quer fazer hoje no Brasil, na igreja brasileira.
E tem alguns princípios aqui que a gente precisa pensar. O primeiro princípio que eu quero levar você a pensar é o seguinte: eu vou fazer várias perguntas, aí você conversa comigo. Eu cresci no Rio de Janeiro, eu gosto de conversar. Eu falo várias gírias, às vezes eu falo até umas coisas que o Júlio precisa consertar no final. Mas vamos trocar uma ideia. Pergunta número 1: o texto diz que a casa era ruim? Sim ou não? Não. Tinha algum problema na casa? Sim ou não? Não. Não, mas tinha algum problema na casa? A casa era ruim? Não. Mas tinha uma questão que precisava ser resolvida. Qual era a questão? A casa estava pequena. Agora pensa comigo. A casa serviu por um tempo. Funcionou por um tempo. Abrigou eles num tempo, mas chegou um novo tempo. Que a casa que foi uma bênção já não servia mais. Então vamos construir uma casa nova. Vamos construir uma nova estrutura para que possamos habitar. Esse é um princípio que a gente precisa aprender hoje. Não diz que a casa era ruim. A casa não era ruim, a casa era boa, serviu por um tempo. Mas chegou um novo tempo, que aquilo que até então era bom, não servia mais. Não porque deixou de ser bom, mas porque não estava adequada para o tempo vigente. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui nessa noite, que é leve, tranquilo. Aquilo que Deus falou contigo no passado pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando. Vou repetir. É forte. Aquilo que Deus falou no passado pode ser inimigo daquilo que Deus está falando. Fábio, me prova na Bíblia. Provo. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Pega os servos, pega o jumento, pega a madeira, pega a faca, pega tudo. Vai no monte que eu vou te falar, no Monte Moriá. Sobe no monte, constrói um altar, amarra o teu filho e mata o teu filho. Oferece ele ao holocausto. Aí Abraão, pai da fé, louco, ele nem questiona Deus. O escritor de Hebreus fala: não, Abraão ia matar, ele tinha certeza que Isaac ia ressuscitar. Abraão pega o filho, pega o jumento, pega o servo, pega a madeira, pega a faca, pega tudo, anda 3 dias, chega no monte, deixa o jumento, bota a madeira nas costas do filho, sobe, chega lá, constrói o altar, amarra o filho, bota o filho, pega a faca, prepara o fogo. Aí quando o Abraão vai matar Isaac, o que Deus fala com ele? O que Deus fala com ele? Não precisa mais matar. Agora pensa comigo, imagina se Abraão tivesse preso aquilo que Deus tivesse falado, e não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando. Sabe o que ia acontecer? Alguém ia morrer à toa. Tem um monte de gente no Brasil que está preso nas experiências que viveram há 10, 20, 30 anos atrás. Estão amargurados porque não vivem mais as experiências que viveram e porque não conseguem mais colocar em prática aquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque não vai funcionar. Porque Deus está falando algo novo nesses dias. A pergunta é: você está preso naquilo que Deus disse? Ou você está ouvindo aquilo que Deus está falando? O fundamento da edificação não muda, é o Evangelho. Mas os métodos de Deus, os tempos de Deus, os processos de Deus, eles mudam. Amém? Tá, eu não te convenci. Vamos ao outro texto. Quando o povo saiu do Egito, eles começaram a andar, andaram 2, 3 meses. Quando eles chegam perto do Sinai, em Êxodo 17, vai dizer que o povo reclama que está sem água. E aí, a pessoa reclama com Moisés, Moisés reclama com Deus, fala: Deus, o povo vai me matar, ele está sem água. Aí Deus fala com ele: Moisés, cadê a vara? A vara está aqui, vai lá e bate na rocha que vai sair água. Moisés ouve a voz, bate na rocha e sai água. Amém? Amém. Paulo lá em Coríntios vai dizer que a rocha que vertia água no deserto apontava para Cristo. Quando Moisés bateu na rocha e saiu água, ele apontou para a cruz. Porque quando o soldado feriu o lado de Jesus, o que saiu? Água. Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem está te pedindo água,
você me pedir a água, porque eu tenho a água viva. Moisés, quando bateu na rocha a primeira vez, ele estava apontando para Cristo, aquele que verte a água da vida. Amém? Amém. Isso foi 2, 3 meses depois de sair do Egito. Quase 40 anos depois, eles estão na fronteira da terra prometida. E adivinha, o povo reclama de novo que está com sede. E aí Moisés de novo vai falar com Deus. Deus, o povo está reclamando aí, não aguento mais esse povo, chatão. E a Bíblia vai dizer que Moisés era o cara mais manso da terra. Imagina, se eu fosse eu tinha matado alguém. Porque eu não sou tão espiritual, mas o Senhor está me ajudando. E aí Deus fala para Moisés na segunda vez. Quem lembra? Quem lembra? Números capítulo 20. Moisés, agora fala a rocha. O que Deus mandou ele fazer na segunda vez? Falar. O que ele fez? Quem lembra? Bateu na rocha. Agora sabe o que me assusta, Nívia? É que Deus mandou ele falar e ele bateu, mas funcionou. Saiu água. E o povo ficou feliz. O povo ficou alegre. Avivamento. Aí Deus chama Moisés e Arão e fala: vocês vêm aqui, porque vocês não santificaram o meu nome diante do povo. Vocês vão morrer e não vão entrar na terra. Sabe por que Moisés não entrou na terra, nem Arão? Porque ele estava mais preso àquilo que Deus tinha falado do que naquilo que Deus estava falando. Moisés fez aquilo que ele sabia que funcionava. Moisés fez aquilo que ele sabia que o povo ia se alegrar. E assim, deixa eu te assustar um pouco. Se a rocha é Cristo, Moisés, quando bate a segunda vez, ele está ofendendo a santidade de Jesus, porque Jesus só poderia ser ferido na cruz uma vez. O próprio Jesus pré-encarnado fala para Moisés: você não santificou o meu nome. Você está preso naquilo que você sabe que funciona. Você está preso nas suas experiências passadas. Você vai morrer. Eu vim aqui para trazer uma palavra de bênção para você. Se tem algum líder aqui que está embriagado com a nostalgia daquilo que viveu e não está pronto para se submeter àquilo que Deus está fazendo, Deus vai te matar. Na verdade é melhor que você morra, porque aí você não atrapalha. Pensa comigo. A moça botou a mão na boca, ela está assustada. Moça, maluco não é quem está com o microfone na mão. Maluco é quem dá o microfone na mão da pessoa. Então vamos seguir. Pensa comigo. Qual foi a primeira cidade que eles tiveram que guerrear? Jericó. Qual foi a estratégia de Deus para vencer Jericó? Quem lembra? Roda a cidade e grita. Era para rodar aí? Imagina. Se Deus falou para Moisés para falar para a rocha, ele bateu. Imagina se Deus fala para Moisés: Moisés, roda e grita. Moisés não estava pronto. Ele ia bater da cabeçada naquela muralha até agora lá. Sabe por quê? Porque ele não estava pronto. Deixa eu profetizar para você. Pessoas espirituais são gratas por tudo aquilo que viveram. Lembra da casa? A casa era ruim? Não, a casa foi uma bênção. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus fez no Brasil. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus fez na nossa história, amém? Porque tudo aquilo que vivemos em Deus nos trouxe até aqui. Então eu não desprezo. Eu nasci num lar metodista, numa igreja histórica. Hoje eu sou ultra pentecostal, carismático, louco, rodador do giraia. Mas eu honro a Deus, eu sou grato por ter nascido naquela família, com aquela mãe chamada Thelma, que com 6 anos de idade, ela, inspirada em Susana Wesley, abria a Bíblia e ensinava a Bíblia para os seus filhos. Eu sou grato pelos meus pais, eu sou grato pela igreja da minha infância, eu sou grato. Eu sou grato por tudo aquilo que a gente viveu nos anos 2000, aquela maluquice, aquelas conferências loucas, tudo que aconteceu. Eu sou grato, mas eu vim aqui para dizer uma coisa: vamos romper com a nostalgia daquilo que vivemos e vamos viver aquilo que Deus tem para fazer agora.
Mas Fábio, aquilo era tão bom. Jesus disse que o vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor, sim ou não? Jesus falou que o vinho velho é melhor do que o novo. Mas a pergunta é, você quer o novo ou quer o velho? Você quer participar daquilo que Jesus está fazendo agora? Ou você quer ficar continuando chorando porque você não vive mais o que viveu? E sabe o que me assusta agora para os pastores que estão nos assistindo? Às vezes a gente chega num lugar e às vezes tem uma estrutura gigante, são 30 mil membros, uma igreja enorme e muitos seguidores. E às vezes a gente fala, pastor, isso aí que você está fazendo está fora de Deus. E aí ele fala assim, é impossível porque está funcionando. Olha quantas pessoas tem na minha igreja, olha quantos membros tem a igreja, olha quantos seguidores nós temos, olha quanta gente é atraída, Deus está com a gente. Não, lembra, Moisés bateu na rocha e funcionou. Nem tudo que está funcionando Deus está, nem tudo que está cheio de gente Deus está. Deus está falando, fica tranquilo, está falando desde o início. Não, mas com certeza, olha só, tudo está funcionando. Moisés também fez um negócio que funcionou, e o povo ficou feliz. E Jesus pré-encarnado falou para ele, Moisés, você vai morrer, você não santificou o meu. A pergunta é, você quer fazer aquilo que você sabe que funciona? Você quer fazer aquilo que Deus falou contigo no passado? Você quer fazer aquilo que o povo vai ficar feliz? Ou você quer fazer aquilo que, participar daquilo que Deus está falando? Está falando também, fica tranquilo. Assim, se fala a Deus, ele não vai falar mais ou menos, ele já está falando. Então, vamos seguir. Eu tenho uma pergunta técnica. Eu faço muitas perguntas, né? Há 20 anos eu faço parte de um movimento de pessoas que pensam no seguinte tema: Noé. Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Então isso significa que os dias que precedem a segunda vinda de Jesus se parecem com os dias de Noé. Então a gente pensa sobre Noé há muito tempo, 20 anos. E tem uma coisa que a gente sempre se pergunta: o que foi mais difícil para Noé? No ministério de Noé, o que foi mais difícil para ele? Um dia Deus chegou para Noé, a Bíblia diz que ele era lavrador, a profissão dele, lavrador. Um dia Deus chega para Noé e fala, Noé, construiu uma arca. Aí Noé deve ter falado para Deus, tá, o que é arca? A arca é um negócio de madeira, você vai construir e vai entrar um monte de bicho lá dentro porque vai vir uma chuva. Aí Noé deve ter virado para Deus e falou, tá, o que é chuva? Nunca tinha chovido na terra, sabia disso? Que antes do dilúvio, em Gênesis diz que a terra era regada com vapor que saía da terra. A primeira vez que chove na terra é o dilúvio. Presta atenção que maluquice. Deus chega para um cara, um profeta, Noé, e manda ele construir um negócio que ele não sabia por um tempo que ele nunca tinha vivido. E aí ele fala, tá, para construir arca, Deus dá uma planta para ele, ele chama a família, vamos construir uma arca. Aí a família, o que é arca? É isso. Aí a família deve ter falado, Noé, mas para que é essa arca? Porque vai vir uma chuva. Aí a família deve ter falado, o que é chuva? Aí Noé, vai vir uma água aí. Então vamos construir essa arca. Os teólogos discutem muito, mas há muita briga para saber quanto tempo demorou para construir essa arca. Mas basicamente eles brigam entre 50 e 100 anos. Então vamos considerar que foram 100 anos. Noé, com a sua família, demoraram 100 anos para construir uma arca, que ele usou 1 ano. Olha que benção. Glória a Deus. 100 anos para construir um negócio. Paulinho está rindo. Que ele usou 1 ano. Aí depois de 1 ano, Deus abriu a porta e falou, Noé, sai. Bicho, não sei você, mas se eu fosse eu falei, não vou sair daqui não. Pô, estou há 100 anos construindo esse negócio aqui, agora eu vou ficar aqui. Pô, é meu projeto. Eu dei minha vida para construir isso aqui. Agora eu vou lançar ministério Arca Church. Vou botar um telão de LED na arca, começar a pregar para os bichos, criar um canal no YouTube, fazer um podcast. Ministério Arca Trouble Fighting Movement School University.
Não, mas não é, já foi, já deu. Era só 1 ano. Não, mas eu demorei 100 anos. Aí Deus falou, Noé, só sai, né? Aí Noé, tá bom, saiu. Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Construiu um altar, sabia disso? Adivinha o que ele fez? Construiu um altar. A pergunta é, de onde você acha que ele tirou madeira boa para construir aquele altar? E da onde saiu o bicho para matar no altar? Da arca. Ele teve que desmontar o que ele tinha feito para edificar aquilo que ele precisava fazer. A pergunta é, você está disposto a abrir mão daquilo que você fez para seguir a voz, ou você vai morrer no deserto? Deus está fazendo algo novo de novo. Deus está fazendo algo novo de novo. Deus está fazendo algo novo de novo. Alguns vão morrer no deserto, mas tem Josué e Caleb que vão estar seguindo a voz. Deus está fazendo algo de novo. Quem está entendendo? Amém? Amém. A minha esposa Jaqueline, ela tem um dom. Ela é dom de desencapetamento. Tem um filme chamado O Exorcista do Papa, já viu? A Jaqueline é a exorcista do Douglas Gonçalves. Os capeta caem lá, é com ela mesmo. Há uns 5 anos atrás começou a acontecer um negócio na nossa vida, que tem 5 anos que um demônio não fala com a gente. Os demônios ficaram mudos, ou fizeram greve de, sei lá, de palavras, foram para o encontro, não sei. Essa foi boa. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu. E aí, eu creio que um dia os demônios foram para a convenção dos demônios em Brasília. Porque antigamente o demônio caía no culto, a gente chamava na frente, dava um microfone, perguntava o nome, perguntava a caravana de onde veio, perguntava qual era o CPF do demônio, perguntava, o demônio falava no microfone. Aí passou um tempo, algum batista, deve ter sido batista, inventaram o nome Salinha dos Capeta. Quem já foi para a Salinha dos Capeta? Não como capeta, mas como desencapetador. Alguém já foi na Salinha dos Capeta? Desencapetar? Aí eu tenho uma teoria, que quando os demônios começaram a ser levados para a Salinha dos Capeta, eles fizeram uma reunião em Brasília e falaram assim, acabou. Não vamos cair mais endemoniado no culto, porque ninguém mais dá o microfone na nossa mão, vamos ficar quieto agora. Os demônios, você sabia que os demônios estão no mesmo lugar, no nosso mesmo culto? A diferença é quem não faz mais aquele escândalo. Só que não importa se o demônio quer falar, quer fazer escândalo, quer ficar quieto, nós vamos continuar expulsando. Nós vamos continuar fazendo, independente se o tempo mudou, se a estratégia mudou, nós vamos continuar expulsando esses demônios. A casa era boa, mas a casa não servia mais. Segundo princípio que a gente vai olhar em 2 Reis 6 é o seguinte: quem era o chefe dessa casa? Quem que mandava na casa? Quem que era o líder da casa dos profetas? Acabamos de ler, Eliseu, amém? Beleza. Quem foi que percebeu que a casa estava pequena? Olha o versículo 1. Os filhos da comunidade dos profetas falaram a Eliseu: a casa está pequena. Foi o pai ou o filho que percebeu o novo? O filho. Agora a gente vai entrar em questões polêmicas. Deixa eu te ensinar uma coisa. A última profecia do Antigo Testamento é Malaquias 4. E ela fala sobre o dia do Senhor, ou seja, sobre a vinda de Jesus. O dia do Senhor é um evento que é falado no Antigo e no Novo Testamento, que é o dia que o Messias judeu voltará para sentar no trono de Davi em Sião, governar as nações e encher a terra com a sua glória e restaurar a criação ao estado original do Éden. Esse é o dia do Senhor. Amém? Malaquias diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o espírito de Elias vai vir sobre a terra e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E deixa eu dizer uma coisa para você: se as gerações não se encontrarem em Deus agora, Jesus não pode voltar nessa geração. Porque tem uma palavra que diz que antes de Jesus voltar, o coração dos pais e dos filhos vão ter que se encontrar em Deus.
E se isso não acontecer, Jesus não volta. Não porque ele não quer voltar, mas porque tem algo que ele disse que precisa fazer antes dele voltar. Presta atenção, Eliseu, ele é o pai, ele treinou aqueles profetas. Mas foram os filhos que viram que o tempo tinha mudado e que precisava de uma casa nova. Porque Joel, no capítulo 2, também é uma profecia que fala antes do grande e terrível dia do Senhor. O que vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor? O espírito da profecia vai ser derramado sobre todas as nações. E os anciãos sonharão. E as crianças profetizarão. E os jovens terão olhos abertos. Deixa eu falar um negócio para você, que é líder aqui, ou é obreiro. A tua função, a minha função como líder, não é atrair alguém para a minha visão. Eu vou repetir. A minha função como líder, como pastor, como mentor, como discipulador, o nome que você quiser dar. A minha função não é recrutar pessoas para servir a minha visão. A minha função é treinar pessoas para ver. É servir pessoas para que eles tenham olhos abertos. Eliseu não é um mau líder porque os filhos viram algo que ele não viu. Ele é um bom líder. Porque a função de pessoas espirituais é se tornarem inúteis. Eu vou repetir. A função de um líder espiritual é se tornar inútil. Ele vai servir tanto uma pessoa que essa pessoa vai estar tão relacionada com a voz de Deus que nunca mais ela vai precisar ficar perguntando o líder o que tem que fazer, porque ela vai ouvir a voz de Deus. A função de um líder espiritual é se tornar um conselheiro, para que aquilo que o meu mentoreado está vendo, eu possa ajudar ele a colocar em prática. Eu tenho um mentor, o nome dele é Harold Walker. Ele tem quase 70 anos. Ele é um profeta americano brabo. Muito brabo. O Judson conhece ele. Ele é brabo. Só que o Harold nunca me diz o que eu tenho que fazer. Nunca. Ele nunca me diz o que eu tenho que fazer. Mas ele sempre pergunta: o que Deus está falando com você? E aí eu falo para ele o que Deus está falando. E ele fala: agora eu vou te ajudar a colocar isso em prática. O problema é que nas últimas décadas no Brasil e no Ocidente, nós temos visto rompimentos geracionais. Por quê? Porque se levanta uma liderança forte, começa a treinar jovens fortes, e os jovens fortes começam a ver coisas em Deus. E aí quando esses jovens começam a ter olhos abertos e voltam para os pais dizendo o que estão vendo, o que geralmente o pai manipulador faz? Não. Você tem que fazer o que eu estou vendo e não fazer o que você está vendo. E aí o que acontece? A geração que está vendo algo novo rompe com a geração anterior, monta uma nova igreja, Church Power Ranger Fire New Season. E aí 10 anos depois o que acontece? Essa geração treina uma nova geração de jovens, e essa nova geração de jovens começa a ver algo que eles não estão vendo, e a mesma geração que rompeu com a anterior manipula a próxima geração, e aí rompe de novo, e rompe de novo, e rompe de novo, e rompe de novo. E a minha oração é que o Senhor possa estender a sua mão sobre o Brasil, sobre a sua igreja, e acabar com esses ciclos de rompimento geracional. E eu vou dizer uma coisa para os pastores aqui. Malaquias diz que o coração dos pais vai ter que converter aos filhos, e os filhos aos pais. Você que tem que começar, querido, você é o mais maduro. Então vamos parar de colocar na conta dos jovens todos os rompimentos, todas as divisões, porque também tem culpa dos pais também. Fiquei brabo, mas vou voltar. Eliseu não tinha problema que o mentoreado dele visse algo que ele não estava vendo, porque isso é o sucesso de um bom mentor. Eu lembro num tempo onde a moda no Brasil era recrutar jovens para a sua visão. Venha para a minha visão, trabalhe para a minha visão. Se você está preso, escravo na visão de alguém que não permite que você tenha olhos abertos, eu oro para que você seja livre nessa noite.
Que a mão do Senhor toque na sua vida e te liberte desse cativeiro agora. Cativeiro de manipulação. Nesse mesmo capítulo, Eliseu mostra algo violento. No mesmo capítulo, 2 Reis 6, a próxima história que vai acontecer depois dessa, um rei manda cercar a cidade que Eliseu estava, porque Eliseu era profeta e falava tudo o que o exército estava fazendo. E aí, um exército inimigo cerca Eliseu, e Eliseu está na cidade. Aí o discípulo chega para Eliseu e fala: Eliseu, nós estamos cercados, nós vamos morrer, e agora? Quem poderá nos defender? Aí Eliseu fala assim: calma, fica tranquilo. Agora atenção em mim. Se Eliseu fosse um líder manipulador, sabe o que ele falaria? Calma, fica tranquilo, eu estou vendo tudo. Siga a minha visão, faça tudo o que eu mandar e sobreviveremos. Mas Eliseu não faz isso. Sabe o que ele fez? Quem lembra o que ele fez? Ele orou para Deus e falou assim: Deus, eu peço que abra os olhos dele para que ele possa ver. E o jovem teve a visão aberta, e ele passou a ver os exércitos inimigos e os exércitos do Senhor que cercavam. Eliseu trabalhou para que o jovem tivesse olhos abertos. Olha que loucura. Eliseu, não foi ele que viu que a casa estava pequena, foi o jovem. E olha que maluquice, ele era o chefe da casa. Os jovens falaram: vamos construir uma casa nova? Eliseu: vamos. Gente, vamos ser sinceros, tu está disposto a fazer algo que vai mexer com o teu conforto, mexer com a casa que você edificou, para fazer algo que você não está vendo, mas que aqueles que você treinou para ver estão vendo? Você vai ter coragem? Olha que maluquice. Eliseu se submeteu àquilo que os jovens estavam vendo, porque Eliseu confiou no treinamento profético que ele deu para que esses jovens tivessem olhos abertos. Amém? Eu passo um dilema, porque eu tenho 46 anos. Antigamente eu era o jovem que tretava com os velhos. Agora eu estou num lugar pior. Eu estou no meio. Você imagina, aqui tem Harold Walker, tem Judson de Oliveira, tem Mike Shea aqui brigando comigo. Tem Ademar de Campos, puxa minha orelha. Aí beleza, eu estou aqui. Aí aqui embaixo tem Alessandro Vilas Boas, Gabriel Cantarino, André Aquino. Aí eu fico assim, aí eu fico puxando a orelha deles. Aí eu fico apanhando daqui, puxando daqui, gritando para cá, e eu fico igual um negócio. Olha que benção. É maravilhoso, só que não. Eliseu confiou que Deus estava falando com os filhos e se submeteu à visão dos filhos. Agora, preste atenção em mim. Mas os filhos também, como a gente no Rio de Janeiro, não eram otário. Eles não eram otários. Eles não eram bobo. Quando ele fala assim: Eliseu, vamos construir uma casa nova, o que Eliseu fala? Vai. E aqui um parêntese: nunca deixe de abençoar alguém que está vendo algo que você não está vendo. Se alguém pedir para você abençoar, abençoa. Eliseu falou: vai. Aí mas os jovens não são otários. Eles falaram: mas você não quer ir com a gente? Aí Eliseu: vou. Por quê? Porque os jovens, eles sabiam da capacidade, do dom redentivo que eles têm de fazer besteira. O jovem, ele acorda de manhã, um adolescente, ele pensa: o que eu vou fazer para irritar o meu pai? O jovem, ele é assim, ele é dinâmico, ele é forte, ele tem velocidade, ele tem visão. Mas quando ele vai colocar as coisas em prática, que adivinha que ele faz? Ele se atrapalha todo. Os jovens sabiam da capacidade que eles tinham de fazer besteira. Em 2 Reis capítulo 4 vai dizer que um dia Eliseu, olha a tarefa que ele deu. Ele chegou para um dos discípulos e falou: faz comida para a gente. O cara teve a capacidade de fazer comida botando veneno na panela. Aí quando eles descobrem que tem veneno na panela, todo mundo grita: Eliseu, Eliseu. É nessa hora que o pai chega. Aí ele fala: Eliseu aqui devia ser baiano, por quê?
A panela estava cheia de veneno. A Bíblia diz que eles jogam a farinha, faz um pirão e purifica o negócio, eles comem, está tudo certo. Agora imagina, Eliseu tinha problema do filho fazer a comida? Sim ou não? Não, mas ele não deixou isso sem supervisão. Imagina o seguinte, eles estão construindo lá um negócio. Imagina se aquele machado voa na cabeça de alguém e morre. Eliseu estava lá para ressuscitar, está tudo certo. Então eu vim para dizer um negócio. Pais, vocês têm que encorajar os seus filhos a ver. Mas filhos, vocês não vão conseguir colocar em prática aquilo que vocês estão vendo sem a sabedoria dos pais. Eu vou repetir. Depois do aplauso. Então esse negócio, nós somos a nova geração, agora é a geração do avivamento. Querido, tu vai se ferrar. Os filhos falaram, você não quer ir com a gente não? Presta atenção em mim. O pai se submeteu àquilo que os filhos estavam vendo, e os filhos submeteram o que estavam vendo à sabedoria do pai. Eu não faço nada sem pedir conselho para o meu mentor. Uma vez, há uns anos atrás, eu recebi um convite para fazer um treinamento de pastores no Haiti. Eu falei, 100 pastores, treinamento, Haiti, passagem paga, tudo certo. Aí eu falei, eu vou. Aí fui, tudo certo. Eu, meus amigos, 10 amigos, vamos fazer um treinamento no Haiti, tudo certo. Aí eu cheguei para o meu mentor e falei, Harold, eu vou para o Haiti. Aí ele falou, você vai? Eu falei, vou. Falei, mas Deus, você está indo porque você acertou o convite ou porque Deus falou contigo? Eu falei, eu acho que é porque eu aceitei um convite. Aí ele falou assim, não, beleza, pode ir. Você é livre. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, mas você só está sabendo que estão sequestrando o pastor lá, né? E eles pedem resgate para a missão. Eles vão pedir para mim, eu não tenho dinheiro para pagar esse resgate. Então assim, se tu quiser ir, beleza, mas eu acho bom você estar seguindo a voz. Aí eu falei, agora eu não sei mais. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele arrumou um pastor do Haiti que me ligou no FaceTime. Aí quando o pastor ligou a câmera, olhou para minha cara e falou, não vem não. Porque na alfândega os caras já batem que o pastor está vindo, e você sai do aeroporto, o cara já está te esperando para te sequestrar. Isso estava acontecendo naquela época. Aí eu falei, Harold, eu acho que eu não vou não. Aí ele falou, não, mas eu não estou mandando você não ir, é só um conselho. Aí ele falou com a Jaqueline, a minha mulher. Aí o conselho virou ordem. Aí resumindo, eu não fui. Aí eu liguei para os meus amigos e falei, não vou. Por quê? Porque o Harold falou que estão sequestrando, acho que é melhor não arriscar. Porque Deus não falou nada para eu ir, eu estou indo. E aí acabou que ninguém foi. Passou, 3 semanas, começou nas mídias aqui no Brasil, crente, as histórias dos pastores que estavam sequestrados. Não faça nada sem a sabedoria dos pais. Não desprezamos os nossos pais, porque eles abriram caminho para a gente viver o que a gente está vivendo. Eles podem não estar vendo o que a gente está vendo, eles podem não estar vivendo o que a gente está vivendo, eles podem nem entender o que a gente está fazendo, mas nós somos gratos por o caminho que foi aberto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então estou terminando. Eles estão me provocando. Tá. Como diz os irmãos, né? Quando um pastor no Brasil está pregando e diz que está terminando, isso não significa nada. E quando ele fala também, vou ler o último texto, isso também não significa nada. E o pior, quando ele fala, fica de pé, também não significa nada. Então vamos lá. Vamos recapitular? Uma casa de profetas, uma casa boa, que serviu por um tempo, mas o tempo que eles estão vivendo é outro. Eles precisam construir um novo tipo de casa, porque eles não estavam presos na nostalgia daquilo que viveram, mas estavam atentos àquilo que Deus estava fazendo. Segunda coisa,
Aquela nova construção foi edificada com pais e filhos. Pais e filhos juntos foram para o Jordão construir uma nova casa. O terceiro princípio que eu quero comentar com vocês, esse também é leve e tranquilo. O jovem está cortando a madeira com machado emprestado. Ele não sabe prender o desgraça do ferro no machado. Ele vai cortar, o ferro voa. Se ele fosse mineiro, ele ia falar, ó, trem, vai, onde foi parar o trem? O troço voa. Eu fico imaginando, eu sou imaginativo, eu fico imaginando aquele ferro voando, algum jovem desviando com a cabeça, ele voando, caindo na água. E aí ele grita, Eliseu. Aí nessa hora o pai chegou. Temos uma treta, precisamos de um pai, precisamos de sabedoria. O que a gente vai fazer no meio dessa treta? Andar com pessoas mais maduras é ter plano de seguro espiritual. Eu inventei agora esse negócio. Plano de saúde. Às vezes eu ligo para o Judson. Quando eu ligo para ele, ele fala, meu filho, o que foi agora? O que aconteceu? Às vezes eu falo, não, dessa vez está tudo bem. E aí Eliseu entra em cena, faz flutuar um machado, vem de X-Men, Magneto. E aí o jovem pega o machado. Presta atenção em mim. Por que aquele machado afundou? Essa é uma pergunta muito filosófica. Por que o machado afundou? Tem várias respostas para isso. Mas a verdade é que ele afundou porque o ferro saiu da madeira e o ferro voou, e o ferro era pesado e o ferro caiu na água. Mas a pergunta é, por que ele afundou? Sabe por quê? Porque aquele jovem não sabia usar aquele machado. Aquele jovem não sabia prender o ferro no machado. Ele não sabia usar aquela ferramenta. Sabe por que ele não sabia? Porque era emprestado. Se você quer edificar algo para o Senhor nesses dias, para de ficar tentando edificar algo com ferramenta dos outros. Brasil, vamos parar de ficar copiando os Estados Unidos, vamos parar de ficar copiando as nações, vamos parar de ficar tentando copiar a estratégia que funciona na igreja vizinha. A pergunta é, o que Deus te deu? Quando Moisés perguntou para Deus, como é que eu vou fazer isso tudo aí, no Egito? Aí Deus falou, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então, é isso aí, olha a vara aí. E aí estoura um negócio lá na Coreia, vai todo mundo para a Coreia copiar a estratégia que está funcionando na Coreia. Aí depois estoura na Argentina, todo mundo vai para a Argentina copiar a estratégia da Argentina. Aí vai para a Colômbia, aí vai para os Estados Unidos, aí todo mundo traduz todas as músicas e tenta copiar o modelo, copiar o tipo de igreja, até a parede pinta da mesma cor, e o telão, e as cadeiras, e o jeito, e a liturgia. Por quê? Porque você e eu, a gente tem a tendência de olhar para alguém que está fazendo algo que funciona em Deus e tentar copiar a estratégia. Mas a gente esquece que aquela pessoa que está fazendo algo em Deus está 20, 30 anos seguindo a voz. Você acha mesmo que você vai copiar o modelo e tentar botar para funcionar com a mesma graça? Não. Nos anos 2000 eu cansei de ver pessoas pegando o esboço do Gregório, o esboço do Judson, o esboço do Mike, e tentava pregar a mesma palavra e não funcionava. Por que não? Está tentando edificar algo com machado emprestado. O pessoal copiava os espontâneos da Nívia. Até o Jesus que ela mandava na época. Se aposentou o Jesus, né? Manda, Gustavo. Até o Jesus. Mesmo espontâneo. Por quê? Eu vou tentar copiar um método para tentar reproduzir um resultado. Eu lembro que tinha uns caras que falavam português normal, mas quando ia profetizar, incorporava o Gregório, mano.
Cara, Deus vai te falar agora. Eu falei, o que está acontecendo? Está endemoniado, mano. Não, é que a unção do Gregório veio sobre mim. Eu falei, para. Não, o que a IBC faz aqui para ser tão relevante? Vamos vir aqui aprender. Como é que é o culto? Como é que é a liturgia? Como é que é a estratégia? Como é que funciona? A pergunta é, o que Deus está te dando na mão? Seja grato por aquilo que Deus te deu e para tentar reproduzir aquilo que Deus deu para o outro. Se Deus te deu uma igreja de 100 pessoas, seja fiel a essa igreja. Se Deus te chamou para ser médico, seja médico para a glória de Deus. Impõe as mãos sobre os enfermos, expulse os demônios nos hospitais, e toda pessoa que chegar até você, deixa a glória de Cristo tocar a vida dessa pessoa. Quem está entendendo? E aí o médico quer ser missionário, o missionário quer ser médico. Todo mundo quer fazer uma música agora que parece com a do Paulinho, porque do Paulinho estourou, é ele. Gente, essa música eu acho que Deus já falou, tá bom. Tu vai na Itália, é ele em italiano. Tu vai na Colômbia, é ele em espanhol. Tu vai na Nicarágua, os caras cantando ele, sei lá. Yeshua nem vamos falar. Do Alessandro. A gente foi em Jerusalém, os árabes cantando Yeshua, o judeu cantando Yeshua, os americanos cantando Yeshua. Eu falei, todo lugar que a gente ia com a Alessandro, Alessandro, canta Yeshua. Ele falou, mas de novo. Alessandro, ninguém mandou tu fazer essa música, agora canta. Todo mundo quer copiar, todo mundo quer ser o que está funcionando. Mas a parábola dos talentos, meu amigo, não tem a ver com quem faz mais ou quem dá mais resultado. A parábola dos talentos tem a ver com ser fiel àquilo que Deus te entregou. Se você é mãe, e o teu chamado nessa era é discipular os teus filhos para serem feridos pelo Evangelho e se levantarem no fim dos tempos para encher essa terra com a glória de Deus, seja fiel àquilo que Deus te deu e para de ficar achando que você não é nada. Então para de tentar usar a ferramenta dos outros e seja fiel e grato por aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Quem Deus te deu? E para terminar, agora é sério, vou terminar. Tem uma palavra aqui que para mim é muito forte. Eles foram até o Jordão construir uma casa nova. Você pode repetir, Jordão? A palavra Jordão significa lugar onde se desce. Jordão significa descender, descer. Lugar onde alguém vai ter que descer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos que querem edificar algo para Deus nesses dias vão ter que passar pelo Jordão. Todo mundo vai ter que descer. Todo mundo vai ter que sair do palco, da arrogância, da altivez. Todo mundo vai sair do lugar que acha que já sabe tudo, já viveu tudo, já sabe como é. E vai ter que se submeter, se humilhar para continuar ouvindo a voz de Deus agora. Não importa se você tem 40 anos de ministério ou se você tem 5 anos, 6 meses de crente, você vai ter que descer. Jordão é o lugar que tem as transições mais importantes proféticas da Bíblia. Já reparou? A transição de Moisés para Josué acontece aonde? No Jordão. A transição de Elias para Eliseu acontece aonde? No Jordão. E a transição profética mais importante da história, de João Batista para Jesus, acontece aonde? Jordão. João, ele era o líder profético dos seus dias. E ele dizia, eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem alguém aí que é maior do que eu. E ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é grande. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele. João era um cara humilde. Uma vez, quando Jesus começou o ministério e começou a batizar, começou uma crise no meio dos discípulos de João, e eles foram reclamar com João, falando, o povo que te seguia, agora está seguindo Jesus. Você não vai fazer nada não? Ele, João, eu? Eu não. Importa que ele
cresça e que eu... João não tinha crise. João era humilde, mas Jesus também era humilde. João e Jesus se encontram no Jordão, o lugar onde todos têm que descer. Vou fazer uma última pergunta da noite. Pergunta escatológica agora. Jesus chega para João e fala: João, me batiza. João fala não. A pergunta é: João tinha argumento teológico para dizer não para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O batismo de João era para quê mesmo? Arrependimento de pecados. Aí Jesus chega e fala: me batiza. Aí João: não. Você não tem pecado? A pergunta aí nessa noite é: para que Jesus pediu para batizar um negócio que ele não precisava? Jesus se submeteu à palavra profética que estava sobre João e entrou num batismo que ele não precisava. Sabe por que Jesus fez isso? Só para se submeter à palavra que estava sobre um homem que ele criou. Jesus, o Deus encarnado, se submeteu ao ministério profético de um homem cujo o fôlego que sustentava o pulmão desse homem vinha de Jesus. Jesus desceu e se submeteu. Se o Deus encarnado se submeteu ao ministério de um homem, por que você continua sendo rebelde e não submete a vida da igreja? Se tem alguém aqui desigrejado, se arrepende e volta para o Evangelho. Se tem alguém vivendo o Evangelho solo, se arrepende e volta para o Evangelho. Se tem alguém aqui congregando no YouTube, se arrepende. Congregar no YouTube é igual assistir Masterchef. Tu acha tudo bonito, mas não se alimenta de nada. Nossa, mandou a outra lá. Eu comecei falando que santidade tem a ver com ser separado para a presença, tem a ver com ser separado do pecado e tem a ver com ser separado para participar daquilo que Jesus está fazendo. Se você não está participando da edificação da igreja, você precisa se arrepender nessa noite. Ah, mas a igreja tem problema, a igreja tem gente fofoca, a igreja tem treta. Gente, a igreja é igual a Arca de Noé, querido. Tem todo bicho lá dentro. Não vou citar o nome dos bichos que a minha mulher me prometeu não falar porque em rede nacional. Mas tem todo tipo de bicho lá dentro. E aquele lugar devia feder. E aquele lugar deveria ter barulho de bicho. Mas o que tinha fora da arca? Morte. O que era melhor? Ficar dentro da arca? Com aquele monte de bicho? Ou fora da arca? O que você prefere hoje? Está no meio dessa maluquice chamada igreja? Ou está do lado de fora? Se arrepende. Se arrepende. Volta a submeter ao corpo. Volta a submeter a pastoreio. Volta a submeter ao discipulado. Volta a submeter a palavra que está sobre pessoas. Volta a servir na edificação da igreja. Não temos lugar para observadores. Não temos lugar para consumidores. Se você está vivendo de conferência em conferência, seminário em seminário, e você só consome, mas você não está edificando, você precisa se arrepender. Você não está santificando o nome do Senhor nesses dias. O meu clamor por você e por nós é que nós possamos passar no Jordão aqui nessa noite. Eu creio que o convite do Espírito nessa primeira noite é: vamos entrar no Jordão, vamos descer. Porque se tudo que a gente vai ouvir aqui nesses dias, se você não se humilhar, se você não descer, não vai servir de nada. E eu termino com isso. Se o Paulinho puder ajudar aqui, e o Judson, eu termino com isso. João era humilde, Jesus era humilde. Quando dois humildes se encontram no Jordão, sabe o que acontece?
O céu se abre. A voz do Senhor é conhecida por todos. O Espírito é derramado e a justiça de Deus estabelecida. Vou repetir. Quando dois submissos se encontram no Jordão, duas pessoas dispostas a descer, quando eles se encontram nesse lugar chamado Jordão, o céu se abre, a voz do Senhor é conhecida, o Espírito é derramado e a justiça de Deus. Sabe o que o Brasil precisa de hoje? Uma geração de submissos que está disposto a descer, não está preso a modelos, estratégias, não está preso a nada a não ser a voz. Então eu quero te convidar a descer. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar no chão, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, mas feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer um pacto aqui nessa conferência, nesse primeiro dia. Nós queremos descer, nós queremos nos submeter à voz do Espírito Santo. Nós abrimos mão dos nossos projetos, das nossas convicções. Nós somos gratos por tudo aquilo que vivemos, mas temos fome e sede por viver tudo aquilo que Deus está fazendo agora. Se você puder fazer uma oração, eu te aconselho a fazer essa oração: Senhor Jesus, não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Eu não vou morrer no deserto, eu vou entrar na terra. Vamos descer. Abra a sua boca e comece a fazer a sua oração agora. Vamos.